Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você vai deixar de ser empregado e vai ser patrão. É mais responsabilidade, dor de cabeça. Mas Deus vai te dar isso. Queridos irmãos, eu quero ler uma palavra com vocês. Uma palavra bem rápida, que já há alguns dias está no meu coração. Se você puder abrir no Evangelho de João. João escreveu um Evangelho. Existem 4 Evangelhos na Bíblia. Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, na verdade é o primeiro em ordem que está na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, O Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, outro por Marcos, outro por Lucas e outro por João. Então você encontra aí, o capítulo é o 19, João, capítulo 19. O Novo Testamento, nós estudamos aqui um dia, fizemos aqui um curto seminário sobre escatologia, vamos voltar a fazer, e ali nós falamos sobre em que língua foi escrita a Bíblia, Existem muitas línguas. O Novo Testamento, ele foi basicamente todo escrito em grego. Então guarde essa informação, não vamos precisar dela hoje. O Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso que existem algumas versões que uma palavra é diferente da outra. Porque a palavra grega, quando ela é traduzida para outros idiomas, ela tem algumas palavras, vários significados. Então, existem palavras que elas são novas, elas surgem e morrem. A língua portuguesa é um exemplo disso. Palavras que já estão obsoletas. E palavras são inseridas no dicionário Aurélio a cada ano. Há revisões de palavras. Então, há novas palavras que surgem. O latim dizem que é uma língua morta. Então, algumas enfermidades, patologias, algumas vacinas, algumas coisas são conceituadas em latim, porque não se mexe. Ou algumas são de origem grega, alguns nomes. Então é importante você saber grego, sim, claro. Na faculdade de Direito, tive um professor de filosofia. Ele às vezes gostava de envergonhar alguns cristãos, porque ele não queria, ele é totalmente ateu. Ele disse, entrou uma questão lá de um filósofo, e ele questionado ali conosco na sala, e ele falou assim, eu só aceito discutir Bíblia comigo quem fala grego, porque ele falava grego, o bendito. Mas era um homem de total arrogância, que teve aula que deu entrar orando e sair chateado, da tamanha forma que ele queria manchar a imagem do cristianismo, culpando o cristianismo pelas guerras, por tudo, por enfermidade. Então, tentando envergonhar a figura de Cristo. Mas aquele homem era digno de pena, motivo das minhas orações. Eu não sei como ele está hoje, espero que esteja bem, espero que seja salvo. Mas ele era cheio de filosofia, mas ele era vazio daquilo que era a revelação do Espírito. Então, para conhecer a Bíblia, você não precisa conhecer grego, você precisa conhecer o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Amém? Se você puder estudar grego, hebraico, aramaico, você pode aprender e me ensinar também algumas palavras. Mas eu quero ler João 19. Quem achou, diga amém. Eita, só 37 pessoas encontraram, mas vamos trabalhar com essas 37. Diz assim, a partir do versículo 28. Evangelho do Senhor, escrito por João, capítulo 19, versículo 28. Quem pode ler? Leia o 28 alguém, bem alto. Jesus, que já todas as coisas estão terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. 29? Alguém? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e com um pano e sopo, e a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu-os. Amém. Amém. O 28, o 29 e o 30. São as últimas palavras de Jesus. Parece que Jesus, ele na cruz, ele citou 7 frases. E uma dessas 7 frases, a sexta frase que ele citou foi essa: está consumado. E a 7ª foi: na tua mão, as tuas mãos entregam o meu espírito. Eu quero falar rapidamente sobre as últimas
palavras de Jesus. As últimas palavras de uma pessoa, as últimas palavras registradas de uma pessoa, são mais importantes do que as primeiras palavras. Se eu perguntar aqui, por exemplo, a Fabiana, não sei se você lembra, qual a primeira palavra que a Bia falou? Não lembra? Papai, mamãe, vovô, alguma coisa do tipo. Mais ou menos, sempre elas acham que é a mãe, né? Mas nunca reconhece que é o pai. Se eu perguntar aqui para o Iago, para a Lisiane, vocês lembram qual foi a primeira palavrinha que a Lili falou? Qual foi? Papai. E ela lá? Também? Papai. Papai, mamãe. E assim, vocês lembram qual foi a primeira palavra que vocês disseram? Não, né? Porque as primeiras palavras, elas são induzidas, elas são repetidamente ensinadas, e a criança ela apenas recita aquilo que alguém a condicionou. As primeiras palavras de uma criança, ela é importante para nós, né? Para os pais. Mãe falou papai, falou mamãe, aquela competição, né? Eu quero estar lá, fala papai, eu chego do trabalho, papai, aquela cara lá, mamãe, ela fala mamãe, aquela até aposta, até fazem. Porque aí é só para o ego do casal. Porque a criança ela está sendo obrigada a dizer algo. E ela inconscientemente está ali recitando aquilo que, quanto mais ela ouve, mais ela vai falar rapidamente. Então, não que não seja importante, não é isso. Não estou desmerecendo todo esse trabalho, esse empenho que os pais fazem. Tem que estimular mesmo a criança a falar, né? Agora, dizer ou registrar as últimas palavras é diferente. Vai demonstrar pelo menos duas coisas. As últimas palavras de alguém. Sensação de dever cumprido. Minha vida perfeita. Errei muito, tudo mais, eu reconheço que eu estou satisfeito. Dever cumprido. Ou a pessoa pode chegar no leito de morte, ou às vezes nem dá tempo de registrar, de despedir, ela é subitamente ceifada dessa terra, e às vezes se for dar a oportunidade, ela vai dizer, a minha vida, ela é amargurada. Tem pessoas que há segundos estão caminhando para o abismo, para a morte, e elas falam, estou aqui, mas não falo com meus filhos, não falo com a minha esposa, não falo com meu pai, com minha mãe, porque o orgulho, o ego, a dureza do coração as levou a pensar e decidir que a sua vida não faz sentido algum. Não fez sentido algum. Então as primeiras palavras de alguém não são tão importantes quanto as últimas palavras. As primeiras palavras de alguém não retrata o destino da sua vida. Não. Às vezes ela vai falar água, né? Mamar. Eu quero aproveitar aqui o Rodrigo e a Jéssica, falando sobre as primeiras e últimas palavras. Eu perguntei aqui para alguém se eles lembram as primeiras palavras dos seus filhos. Você lembra a primeira palavra que a Manu falou? Papai, mamãe? Não lembra, né? O Daniel falou? Porque às vezes a competição do pai e a mãe, né? Papai. Eu chegava e falava assim, fala papai. Até para o pequeno Davi que estava aqui esses dias, eu falava, fala pastor. Aí a mãe falava, só falta ele falar pastor. Só falta ele falar pastor e não falar papai nem mamãe. Então assim, as primeiras palavras elas são incentivadas, são estimuladas, são condicionadas. Agora, as últimas palavras revelam um destino eterno, com ou sem Jesus. Com ou sem Jesus. Eu quero falar rapidamente sobre, pelo menos 3 palavras, 3 últimas palavras. Tem um livro que eu gosto, eu até quero recomendar, não estou ganhando nada por isso. Eu comprei um livro no Brasil de um homem chamado... eu só lembro que o sobrenome dele é Burger, né? Esqueci o primeiro nome, Burger. Mas o nome do livro eu sei. Chama-se Os 5 Minutos Antes da Morte e 5 Minutos Depois da Morte. Ele vai registrar as últimas palavras de muitas pessoas famosas. Eu quero falar rapidamente sobre algumas últimas palavras registradas, até nós chegarmos nessa que nós falamos de Jesus. Está consumado. Então, por exemplo, eu li um livro sobre a captura de um dos homens mais
procurados dos Estados Unidos. Osama Bin Laden. Né, muitos homens que participaram daquela incursão de busca lá na cidade lá de Abbottabad, quando mataram, na verdade. Quando uma operação liderada pelos Rangers americanos, o Barack Obama era o presidente, e os livros contam muita coisa, e um dos que participou escreveu um livro muito bom, e ele vai dizer, e ele retrata no final do livro, qual foi a última palavra registrada que o Osama Bin Laden disse. Quando invadiram a sua casa e derrubaram, mataram alguns nas escadas, quando entraram no quarto que ele estava, diz que havia uma arma em pé, parecia que estava descarregada, não me lembro agora, e a sua esposa, uma das esposas de Osama Bin Laden, ela ia ligar a luz para ver que barulho era aquele, e ele disse, não acenda a luz. Quando ele disse, não acenda a luz, ele foi alvejado por um tiro no olho, ele já caiu morto. Mas a última palavra dita por aquele homem é, não acenda a luz, foi não acenda a luz. É uma palavra que remete a um pensamento, a uma reflexão. Ele preferiu morrer na escuridão do que deixar a sua esposa acender a luz. Na verdade, ele já sabia, ele previa aquele momento ali de captura, e ele quis dizer, não acenda a luz para que ninguém possa ver, que eu possa me organizar. Mas o ímpeto dela foi ligar a luz, há um barulho lá embaixo. O helicóptero sem barulho invadiu, caiu na casa dele. Um helicóptero feito sem barulho, voando baixo. Então o helicóptero chegando lá, ele não viu o que estava chegando, e aqueles homens entraram atirando, matou o filho, matou um monte de gente. E aí quando aquele homem, aquele ranger entrou no quarto dele, já com visão para pegá-lo, e ouviu uma palavra dita em outro idioma, provavelmente no idioma que ele falava, mas para o inglês, eu estou falando aqui, é não acenda a luz. Morreu na escuridão, não somente na escuridão do quarto, mas provavelmente a sua alma caminha para uma escuridão eterna. Não há registrado qual foi a primeira palavra que Osama Bin Laden disse, mas a última palavra foi, não acenda a luz. Vocês aqui não lembram qual foi a primeira palavra que vocês disseram, talvez nem dos seus filhos, mas será que dá tempo de pensar qual é a última palavra? Se você tivesse a oportunidade hoje de dizer, né, como de vez em quando, não sei porque o algoritmo, né, às vezes eles mandam para a gente os vídeos, e às vezes tem os vídeos lá de execução de pessoas, eu nunca gostei disso, mas aparece lá às vezes pessoas que são presas, e ali as facções têm o prazer de filmar execuções e falam, diga as suas últimas palavras. Eu conheci pessoas que preferiu caminhar na escuridão, tendo uma família cristã, crente, serva a Deus, pastores. E uma certa vez, a mãe daquele homem, ele estava desviado, separou da esposa, entrou por um caminho de roubo. A mãe daquele homem foi até a casa dele com alguns irmãos que eram pastores, orar por ele, falar assim, nós tivemos um sonho com você. Você entrava num carro, ia para um lugar muito escuro, não voltava mais. Era um carro prata, não entra, se você não entra no carro prata. E aquele homem continuou na vida do crime. Homem que um dia pregou, homem que um dia aconselhou muitas pessoas. Aí conta-se que um dia a sua mãe recebe uma ligação. A sua mãe, uma velhinha de oração, recebe a ligação, e era ele dizendo, mãe, não tenho muito tempo. Eu só tenho direito a 2 ligações. E uma é para a senhora. A outra eu vou ligar para minha ex-esposa, mãe dos meus filhos. Mas por que, filho? Não, porque eu estou numa cena, num lugar em que eu não vou mais voltar. Eu só tenho direito de fazer 2 ligações, mãe. Mas onde você está, nós vamos te buscar. Não, você não entendeu. Eu não vou voltar mais para casa. E eu só posso falar poucas palavras. Ele pede perdão, ele chora com a mãe dele no telefone, e alguém manda ele desligar. Ele liga para a ex-esposa, pedindo perdão, tudo que ele fez, tal sofrimento, e aquele homem nunca mais apareceu. Apareceu parte do seu corpo depois para a família. Então, ele teve a oportunidade de dizer as últimas palavras. E as suas últimas palavras foram palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento. Em 2016, eu acho, houve um acidente, vocês devem conhecer, é da minha época também, eu estava já adulto nessa época, foi recentemente, né? 2016, 2017, não vou lembrar exatamente, né, mas surgiu um noticiário do mundo inteiro, um avião do Brasil, uma aeronave,
levava do Brasil para um país da América do Sul, com uma delegação de jogadores, um time lá do sul, de Chapecó, o time do Chapecoense. E aquele avião, aquela aeronave, não sei qual foi a causa, falha de combustível, falta de combustível, ele se perdeu e ele caiu e matou muitas pessoas. Morreram quase todos os que estavam no avião. E o registro, é interessante, o registro das últimas palavras da conversa entre o piloto e a torre lá, que faz o guia. E mostra ele desesperado. E o piloto insistia várias vezes. E ele dizia uma palavra, vetores. Quais são os vetores? Vetores, ele insistia, vetores. E a mulher falava altitude tal, e ele, vetores. Daqui a pouco, Jesus. Não se mais ouviu, o avião caiu. As últimas palavras foram vetores. E o que quer dizer vetores? Vetores me dá a direção. Qual é? Eles guiam. Estou falando aqui com alguém que entende mais do que eu. Está me ouvindo aqui? O Elias. Ele estava pedindo direção. Onde que eu estou? Eu estou perdido. Eu não tenho mais direção nenhuma. Me dê os vetores. Onde é que eu estou? Para onde que eu vou? Se é latitude, é altitude, eu não sei quais são, mas vetores me dê a direção, que eu não sei para onde eu estou indo. Não sei para onde eu estou indo. As últimas palavras registradas foram importantes. Eu estou perdido, preciso de uma direção. Eu estou perdido e estou carregando muita gente comigo e estou comprometendo vidas, pai de famílias que não vão voltar para casa. Filhos que não vão abraçar mais seus pais, esposos que não vão mais ver as suas mulheres, empresários, jogadores, enfim, foram mais de 20 pessoas que morreram naquela tragédia. Mas as últimas palavras foram do piloto, vetores. Estou perdido, estou sem direção. As últimas palavras registradas de Osama Bin Laden foram: não acenda a luz. Eu estou morrendo na escuridão. A luz é algo profético sobre Cristo. Quem está em Cristo anda na luz, é bíblico isso. E quem não está em Cristo, consequentemente, está em trevas. A Bíblia fala que nele mora a luz, por mais que também na Bíblia fala que Deus habita na escuridão. Porque a glória de Deus é tão grande, para proteger-nos, Ele nos cerca de escuridão em volta. A nuvem que desceu no monte era uma nuvem espessa, escura. Quem está de fora da nuvem, via uma nuvem escura. Mas Moisés entrou na nuvem e ele viu a glória, de maneira que ele desceu e o seu rosto resplandecia aquela luz. Então a escuridão protegia a luz. Os homens não teriam capacidade de entrar e ver tão clara, tão gloriosa, tão fervente, potente que é aquela luz. Osama Bin Laden desceu a sepultura e preferiu morrer na escuridão. Aqueles homens, aquele piloto, as suas últimas palavras não foi perdoa pai, perdoa mãe, não, foram vetores. Eu preciso de uma direção. Eu falo isso porque, meus irmãos, provavelmente alguém está como aquele piloto, precisando de uma direção. Não sei para onde que eu vou, Senhor. East, West, North, South. Estou perdido, eu preciso de vetores. Eu quero te dizer uma coisa aqui de maneira profética. Deus tem uma direção para a sua vida hoje. Você não vai sair daqui clamando por vetores, por direção, porque o Senhor que te escolheu, que te elegeu, Ele tem um caminho para você trilhar, tem uma direção nova para você caminhar, Ele tem algo novo para te conduzir. Deus tem direção para a sua vida. E essas não serão as suas últimas palavras. Você não vai descer a sepultura ou falecer carente de direção, porque você vai cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida nessa terra.
Você não vai perecer na escuridão, como aquele homem preferiu. Ele, de maneira profética, disse: não acenda a luz, porque ele já estava em trevas. Provavelmente a sua alma, até hoje, está caminhando na escuridão eterna. Mas as últimas palavras de Jesus, nós lemos aqui. Põe de novo, por favor, Guilherme, o versículo 30. Jesus, ele dizem que, eu nunca contei, tá? Mas dizem, tem até livro sobre isso, que ele disse 7 frases na cruz. E a sexta palavra que ele diz é esta: está consumado. Essa palavra está consumado, claro, está consumado. Jesus não disse está consumado porque ele não falava português. Quem escreveu o Evangelho, eu disse que o Novo Testamento foi escrito em língua grega. A palavra grega usada aí é uma palavrinha chamada, escrita em grego, tetelestai. Você poderia dizer tetelestai? Não, para ensaio está horrível. Jesus bradou, na verdade. Tetelestai. Vamos lá, 1, 2, 3. Tetelestai. Mais uma vez, 1, 2, 3, bem forte. Tetelestai. Tetelestai. Quando traduziram para o inglês, essa palavrinha está escrito it is finished. Acabou, completou. E em português, escreveram-se está consumado, 2 palavras. Mas, em grego, é uma palavra só. Tetelestai. Essa foi a penúltima palavra dita por Jesus, registrada pelo evangelista João, escreveu em grego, tetelestai, está consumado. E não é uma palavra usada cotidianamente. Por exemplo, se eu pedir para alguém fazer aqui, um exemplo. Pessoal, me ajuda a limpar aqui e desmontar? Quando alguém, se eu peço para a irmã Rosana, você pode desmontar essa pedacinha para mim? Ela pode chegar até mim e ela vai dizer o seguinte: pastor, o que ela diria? Pastor, eu terminei o que o senhor pediu. Sim ou não? Pastor, eu terminei. Ela não chegaria e falou: pastor, está consumado. Ele ia falar: consumado o quê, minha irmã? Porque não é uma palavra, essa palavra tetelestai, ou está consumado para nós, não é usada diariamente. Existem algumas ocasiões que eram usadas. Ela provavelmente diria: pastor, está feito. Pastor, cumpri a missão. Pastor, eu completei. Acabei. Como é que diria o pessoal lá de seu país, Rondônia? Acabei. Como é que diria o paulista cheio de gíria? Quando ele completa alguma coisa, o que será que ele dizia? Que ele diria? Pronto? Como que diria um americano? Um americano dizia. Quando você passar uma tarefa para alguém, para um americano, ele termina, ele completa, como que ele falaria? Chefe, I'm done. Está feito. É isso? Como? É feito não. Done. Job. I'm done. Tem que ter o sotaque, tá? O accent. Finish. Depende do contexto, depende da frase. Agora, Jesus, ele está na cruz do Calvário. Ele diz, João escreve as suas últimas palavras. E uma delas é... Vamos ler a partir do 28 de novo, Guilherme, por favor? Temos aqui alguns minutos. 28, ele vai dizer o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído. Essa versão que está aqui, tá? Eu não gosto muito dela não. Mas se você tiver outra versão, abre aí. Você vai achar outra palavrinha para essa palavra concluído. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então bebedaram uma esponja. Ele estava pendurado na cruz já, tá, gente? Então colocaram um caniço, é como se fosse uma haste
colocaram uma esponja embebedada de vinagre, porque ouviram ele dizer que estava com sede. E quem está com sede geralmente quer o quê? Dr. Pepper? Não. Ele quer o quê? Coca-Cola? Não. Ele quer água. E aqueles homens talvez teriam água, mas para ainda, intensificar a agonia mais, falou, você está com sede? Você vai beber agora, vai ver que eu vou te dar. E molha uma esponja no caniço, no haste, e leva até a boca dele, que ele estava com as mãos pregadas na cruz. E essa versão diz que colocaram a esponja na ponta do caniço, de isopo, ergueram até os lábios de Jesus. Mais um versículo. Tendo provado, essa versão vai dizer provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou sua cabeça e entregou teu espírito. Mateus, Marcos e Lucas, não é que eles contradizem, mas eles se completam. Marcos diz que ele não bebeu, ele vendo que era vinagre não bebeu. Porque na noite anterior, ele estava participando da última ceia com os discípulos. E ele disse, bebendo aquele cálice, tomando aquela taça de barro, todo mundo comendo ali o cordeiro assado, rindo, Jesus em agonia, ele disse, partiu, deu para todo mundo, para os 11 que estavam ali, um já tinha saído, e ele disse assim, de agora em diante, não beberei mais do fruto da videira. E o vinagre é derivado da uva. Ele não poderia beber, porque ele já disse noite passada que ele não beberia mais de nada derivado da videira. Ele poderia falar, não bebo mais vinho a partir de agora, mas ele falou, a partir de agora não bebo fruto da vide. Até aquele dia que eu beberei um vinho novo, aí ele vai dizer, um vinho novo convosco no reino do meu Pai. Então, quando ele percebeu que era vinagre, ele falou, não quero. Agonia, porque o que matou Jesus, gente, na verdade, Jesus ele não foi morto, ele se entregou, ele entregou a sua vida. Quando Herodes perguntou para ele, Pilatos falou assim, você não fala nada? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar agora? Para te prender ou te soltar? Fala comigo. E ele falou, não, nenhum poder teria se do céu não fosse dado. Quando Pedro saca a espada, quando ele foi preso à noite no jardim, e ali fere, corta a orelha do guarda lá, Jesus falou, guarda a sua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos para me livrar, porque ele era rei no seu reino. 12 legiões, uma legião, naquele contexto, era em torno de 5.000 a 6.000 soldados. Jesus falou de 12, 60 mil anjos guerreiros à disposição dele, para vir resgatá-lo. Ele falou, não estou aqui, não atrapalha esse momento, não atrapalha. E ele vai dizer a última palavra, Tetelestai. Tetelestai, entrega o meu espírito dele. O espírito sai do corpo dele e vai para Deus. O corpo fica na cruz. E a alma, que nós somos compostos, olha para mim, o ser humano, ele é chamado de um ser tricótomo. Fala tricótomo. Tricótomo. Tricotomia. São 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, ele só faz sentido porque ele tem dentro dele uma alma e um espírito. O corpo, ele é apenas um instrumento para comunicar com o mundo físico. O mais importante para Deus não é o seu corpo físico. Bem, é verdade que você precisa cuidar e zelar dele, que ele é templo do Espírito e morada. Mas existe uma outra parte, que é a alma. A alma fala de 3 coisas: pensamento, sentimento e vontade. Tudo que você pensa, o que você sente e as suas vontades estão concentradas na sua alma. A sua alma que disse, eu vou para o culto. É a sua alma que é tentada todos os dias. Porque a sua alma, ela está sendo disputada pelo reino dos céus e pelo reino das trevas. O teu espírito está sempre pronto. O teu espírito não tem pensamento próprio, vontade própria, não. Isso está na alma.
Mas não é isso que eu quero falar. É só para dizer que o corpo ficou na cruz. Ele disse, o Espírito entregou para Deus, o Espírito Santo foi. E a alma dele foi para uma outra missão. Mas o corpo ficou na cruz. Mas eu quero falar sobre essa última palavra. Está consumado. Que ela é usada em algumas ocasiões no contexto grego. Tetelestai não é usada cotidianamente. Como eu dei o exemplo aqui, a Rosana, após desmontar a mesa, não estou escalando ela não, tá? A título de exemplo. Né? Ou Rodrigo, limpa meu carro. Ele vai falar assim, pastor, está consumado. Não vai falar isso para mim. Fala, pastor, eu finalizei, dei um talento, dei um tapa, e vai falar outras coisas mais, outras gírias paulistas, dei um grau, né? E a gente vai inventando palavras para dizer assim, eu fiz. Jesus, ele falou, está consumado propositalmente. Porque essa palavra está consumada, tetelestai, ela é usada apenas em algumas ocasiões. Ele disse para o Pai, está ali, tendo provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou e entregou seu Espírito. Ele bradou, ele não disse ali, está consumado. Ele tirou da sua alma, Fabiana, as suas últimas forças, porque ele estava sendo crucificado ali, e o seu pulmão sendo comprimido, asfixiado. Ele só tinha alguns segundos, alguns minutos, e eu imagino que ele faz uma força sobre os seus pés, estica bem os braços, respira fundo com muita dor, e ele grita e dá um brado, que todo mundo ouviu, tetelestai, está consumado. A palavra está consumada, ela é usada em 3 ocasiões. A primeira, ela é usada quando um pai passa uma missão para o filho. Se eu falar para o Guilherme, vai até o posto, né? Calibra os pneus do carro, passa lá, faz a limpeza do carro. Ele vai gostar, porque ele está aprendendo a dirigir, ele vai de cima para baixo. Aí ele vai chegar e falar, pai, já fiz o que você pediu. Então, quando uma tarefa, claro, estou dando algo bem corriqueiro, mas quando um pai, naquele contexto, dizia para o filho, vai até a lavoura, vai até a cidade, vende lá as uvas, vende lá o que foi colhido, troca lá o que foi feito na feira, faz lá tudo, o pai passa uma missão para o filho ao voltar, quando é algo passado de pai para filho, uma missão de pai para filho, o filho, naquele contexto grego, ele diria, pai, está consumado, pai, tetelestai. Oh, it's done, I'm done. Se fosse, é uma missão, é uma palavra dada a uma missão, a uma tarefa de pai para filho. Quando Jesus brada, está consumado, ele está dizendo algo de filho para o pai. Não é algo para a humanidade, não é algo para os seus discípulos, estava ali só João. Não era algo para o miserável do soldado lá, que ele pediu água e deu o vinagre para ele. Ele bradou para que o pai possa ouvir e ficar registrado que a tarefa, a missão que o pai deu para o filho executar, ele cumpriu cabalmente, e agora ele grita, né, está consumado, dizendo, pai, aquilo que o Senhor enviou-me para fazer, eu cumpri completamente. Tetelestai. Era usada uma missão dada de pai para filho. Mas também era uma palavra de um termo militar. Quando os militares romanos, que absorveram a cultura grega, absorveram o grego, tanto é que era o Império Romano, mas poucos falavam latim, porque os romanos aderiram à cultura grega, ao helenismo. Nós falamos aqui esse dia que tivemos um estudo aqui sobre escatologia, um seminário, falamos um pouco sobre isso, sobre os reinos, e como Alexandre o Grande, ao conquistar ali, ele implantou a cultura, o helenismo, a cultura grega. Todo mundo tinha que falar o grego. Todo mundo tinha que falar. O grego era a língua. Mas você era de qual povo? Eu sou lá de Rondônia, eu falo mineiro assim, no Sanguai, você vai falar agora grego. Então os povos conquistados eram obrigados a falar grego. Então o grego tornou-se uma língua, uma cultura espalhada, de maneira que quando o Império Romano caiu e veio o Império Grego caiu e veio o Império Romano, os romanos não conseguiram extinguir o grego. Então aderiram ao grego. Quando Jesus veio ao mundo, era o Império Romano que dominava.
mas a língua falada comercialmente e ensinada era o grego. Por isso que o Evangelho do Novo Testamento é escrito em grego. Tetelestai. Pai, cumpri o que o Senhor pediu para fazer. A outra palavra tem um militar. Quando era dada uma ordem, uma conquista, uma incursão militar. E aquele líder, aquele centurião, aquele chefe, aquele general voltava, ele ia ter o seu superior, ou ele mandava uma carta, quando estava no campo de batalha, ainda vindo para cá, ele manda uma carta na frente, o mensageiro vinha, e chegava com a carta, trouxe lá do campo de batalha. E aí lá na carta, lá no final, estava escrito, Tetelestai, conquistei, vencemos, o reino, a terra, o reino agora faz parte, está anexado ao seu império. Era um termo militar, está consumado. A missão dada para o general, ou para o líder, foi cumprida. Tetelestai. Não era usado cotidianamente, era usado em ocasiões específicas. A primeira, tarefa de pai para filho. Diga comigo, tarefa de pai para filho. A segunda é um termo militar. Diga termo militar. É a terceira ocasião que era usado, tetelestai. Era quando se pagava uma dívida completamente. Isso aí interessa para nós, né? Porque é o que mais, quem mais tem dívida, né? Dizem que os americanos é o povo mais endividado, né? Na América, mas eu descobri um outro povo. Os imigrantes também são mais endividados que os americanos. Então, dívida, quando alguém financiava, quando alguém comprava, um exemplo, uma casa, uma propriedade, ele estava pagando ali as promissórias, as hipotecas, um exemplo. Você está pagando a hipoteca da sua casa, você não vê a hora de pagar a última. Pastor, eu fiz 30 anos, mas em nome de Jesus, vou pagar em 29. Vou pagar em 29. Você começa a pagar, você está novo. Você acaba, os cabelos já, se sobrar cabelo, né, para o homem, né? Os que sobraram são brancos. Mas, ou um carro, ou um bem, ou você financia algo, ou um escravo na época que era comprado. Então, quando se pagava a última parcela, a última promissória, aquele credor, ele escrevia uma carta, uma súmula, entregando para aquele homem, para aquele devedor. Você pagou a última, você quitou, você pagou a sua dívida. Então ele escrevia Tetelestai. Tetelestai. It's done. Acabou. Não deve mais nada. Está pago. A dívida que você tinha comigo está paga. O contrato que nós fizemos está quitado. Você não me deve mais nada. Jesus, ao dizer Tetelestai, dentro desses 3 contextos que nós falamos, ele diz Tetelestai, Pai, é para o Senhor essa. Cumprir a tua missão, que o Senhor mandou fazer. Segundo, como líder militar, Pai, anexei um reino ao teu reino. Implantei o teu reino na terra. Implantei o teu reino, anexei. A terceira, uma dívida impagável que nós tínhamos. O que a Bíblia diz sobre o pecado? O pecado é uma dívida que você não conseguia pagar, meu irmão. Cada pecado gerava uma célula de dívida. Uma dívida impagável. Você não conseguia, ninguém conseguiu pagar. Aí Deus deu uma colher de chá. Deus implantou a lei. Você ofertem sacrifícios. O sacrifício não pagava, não tirava o pecado. O sacrifício era amenizava. Um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo aqui, vocês vão entender alguns, porque trabalha com limpeza de casa. Digamos que alguém te contrata para limpar uma casa. Você geralmente começa lá de cima, né? Do andar de cima. Limpa banheiro, vai limpando os quartos, vai pegando lixo, vai sacolando, vai descendo, banheiro, cozinha, sala, tal. Limpa a casa, enche lá 2 bags de lixo. Aí você fala, encheu 2 bags de lixo. Você coloca lá na porta de saída. Ou põe na garagem. Acabou o trabalho? Não. O trabalho só completa quando você põe, muitas vezes lá no dumpster. Depende do que você combinou. Mas digamos que você limpa a sua casa todinha. O pastor vai vir aqui comer um cuscuz. O pastor vai querer aqui, eu vou fazer um cuscuz para ele.
Aí você limpa a casa, né? É profético? Vai ter cuscuz em algum lugar? Pode ser um piqui também com arroz, não tem problema não. Aí você limpa a casa. Aí você chega lá e fala pro marido, põe o lixo lá fora. Aí isso é tarefa do homem, tá? Pôr o lixo lá fora. Ou dos filhos, né? Porque o filho vai sendo treinado, né? O marido vai e põe o lixo na porta da entrada. Quando eu sair para ir no Costco ou algum lugar, comprar o refrigerante ou o café, eu ponho. Só que ele deixa lá. Ou você sai da casa da patroa com um sacola de lixo bag e deixou lá na porta, no carpete bonito dela que está lá. Você limpou a casa, sim ou não? Sim, você limpou. Mas o lixo ficou onde? Ficou dentro da casa. Quando Deus instituiu o sacrifício de animais, era como se pegasse todo o pecado e colocasse dentro do saco de lixo. E o lixo continuava dentro da casa. Então o lixo, o símbolo do pecado, não era tirado. Ele só dava uma aparência de limpeza. Mas se você limpar a sua casa e pôr um lixo lá na porta da casa, vai chegar um dia que o vai começar a feder. Vai chegar um dia, depois que você fez para o almoço, você fez um peixe, né? Fez um peixe lá gostoso, jogou no lixo, não triturou lá, deixou no lixo, no saco. Vai chegar 2 dias, vai começar a feder. A casa está limpa, não há cheirinho que disfarce, porque aquele lixo vai começar a exalar um fedor horrível, porque o lixo continua na casa. Quando Deus pediu para instituir a lei, os sacrifícios, é assim: eu pego todo o pecado, põe dentro do saco de lixo e deixo aqui dentro. Quando Jesus veio e tirou o pecado do mundo, que João olhou para ele assim, João Batista, e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dentro dessa analogia, é como se a gente pegasse toda a casa, limpava todinha, colocou no saco, pegava o saco e vai levar lá para o dumpster. Não tem mais pecado, não tem mais lixo e não tem mais cheiro nenhum, porque tudo que tinha que não presta, eu tirei de dentro da casa. Jesus, ele é o sacrifício perfeito, porque ele pegou nossos pecados todinhos e levou, e jogou em um lugar que a Bíblia vai chamar de mar do esquecimento. Você pecou hoje? Não precisa dizer, tá, já sei que você pecou. Eu também pequei. E quando você se arrepende, olha como que é o trabalhar do pecado. Você se arrepende, Deus me perdoa, pequei. Você sabe que pecou, mas você pediu perdão. Aí o seu adversário da tua alma vai falar: Deus, sabe aquele pastorzinho lá que você arrumou lá para... Não. Sabe aquela ovelha lá, aquela ovelhinha? Ela pecou hoje. Está aqui, é uma cédula ao pecado. Deus fala assim: eu não lembro. Pecou? Por que eu não lembro? Deus, se eu não lembro, eu não lembro. Então, peraí. Como que o Senhor é Deus e não lembra? Pois é. Então tem 2 coisas aqui erradas. Ou eu não sou Deus, ou você é mentiroso, Satanás. E eu tenho certeza de quem eu sou. E eu tenho certeza de quem você é. Quando o Satanás pega o seu pecado e vai levar diante de Deus, já chega expirado, chega vencido. Porque o seu arrependimento produz um esquecimento em Deus. Deus tirou os seus pecados. Não esquece mais. Deus não é um pai não é um marido, não é um patrão que vai lançar em rosto o que você fez, né? Você pede perdão para a mulher, para a esposa, não a sua, está dizendo aí fora, o pessoal aí fora. A mulher fala: eu te perdoo, mas em 1985, naquele mês de fevereiro, eu lembro, eu estava com aquela blusinha roxa, sabe o que você me falou? Você fala: minha filha, já te pedi perdão, mas o perdão não me fez esquecer. O perdão, eu te perdoei, mas eu não esqueci o que você fez. Esse não é o perdão de Deus. O perdão de Deus é: eu não me lembro do que você fez, porque você se arrependeu diante de mim, e os seus pecados não me lembrarei mais. Jesus, quando ele é o Cordeiro de Deus que ele tirou o lixo da sala, da garagem, tirou o lixo dos quartos, do banheiro, ele entrou na sua vida e tirou todo o lixo que você acumulava e levou. Mas alguns cômodos da sua casa, você vai limpar a casa, que a mulher fala assim: sabe lá no closet da minha filha, não entra lá não. No basement, não entra lá não. Onde meu marido trabalha, não entra lá não. Existem áreas da nossa vida que a gente não permite Deus entrar. Parece que é um stop God.
O Senhor está proibido de entrar aqui. Aí Deus está limpando a sua vida, e você continua nos vícios, nas práticas errantes. Por quê? Porque existem cômodos da sua vida que Deus está esperando você dar acesso a Ele. Deixa eu entrar no teu coração, tirar a mágoa, a tristeza, tirar a dúvida, tirar o medo, mas eu fui violentada quando eu era criança, e agora tem trauma, eu vou no psicólogo, terapeuta. Se você abrir essa área para o Senhor teu Deus, Ele faz aquilo que nenhum psicólogo e terapeuta faz. Não estou desmerecendo o papel do psicólogo, não é isso, entenda muito bem, você tem que procurar mesmo os profissionais, mas eu quero dizer que existem acessos na sua vida, que é somente a palavra de Deus que entra, porque ela entra na divisão da alma e espírito, juntas e medula. Nenhum psicólogo vai poder substituir o poder da palavra de Deus na sua vida. Ele vai te pôr numa máquina, fazer a ressonância magnética, vai te virar para lá e para cá como uma linguiça no espeto, e vai dizer: você não tem nada, vai embora, você está boazinha da Silva. Mas como? Tem um fardo que eu carrego, tem um fardo. Você vai no outro lá, que vai linguiça no espeto, já traz um insight para o churrasco domingo que vem, sábado que vem. Você vai no outro médico e passa e não encontra nada. Por quê? Porque você precisa ir para a cruz e encontrar na cruz o teu Redentor. Tetelestai, está feito, está cumprido, está finalizado em inglês. It's finished, it's done, all done, tudo está completo. Pai, eu terminei a obra que o Senhor me viu, que eu disse que ia fazer. Eu não peguei, eu resgatei. Pai, eu implantei o teu reino na terra, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, é espiritual. Pai, eu paguei a dívida do pecado que o homem tinha contra o Senhor. E vou dizer uma coisa para encerrar: nenhuma acusação é válida contra os eleitos de Deus. Está na Bíblia isso. Por quê? Porque é Deus quem nos justifica. É Deus que te justifica. Eu posso não gostar de você, da sua aparência, não posso gostar do seu jeito, mas Deus que te justifica. O sangue de Jesus te alcançou, te limpou, te tomou lá do lamaçal do pecado. O sangue de Jesus, nós cantamos aqui, você foi salva pelo sangue, foi liberta, foi comprada pelo sangue, foi transformada pelo sangue. É o sangue de Jesus, limpa mais do que o que você usa lá para limpar o chão, o produto que usa, qual que é? Cloral? O que você usa lá, Vânia? Vinagre para limpar? Sim, é o melhor produto. Gente, para limpar o chão, vinagre. Para limpar o fogão, para não manchar. Tira o mofo, vinagre? Tira o mofo. Faz um monte de coisa. Mas tem um pecado, não tira. Pode beber vinagre. Pode lavar com vinagre. Pode deixar de molho vinagre. O pecado, vinagre não tira. Mas o sangue de Jesus tira. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tira. Ele diz na sua palavra: Pai, está consumado. Então, de pai para filho, terminei o trabalho. Militarmente, anexei o reino, implantei o reino, conquistei nações, conquistei tribo, língua. Jesus vai escrever para João, vai ditar para João capítulo 5, que quando ele viu o cordeiro, ele vai dizer: eis o cordeiro de Deus. Ele vai dizer que foi o cordeiro que foi morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens para toda a humanidade, de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizeste reis e sacerdotes. Você não é um imigrante forasteiro, endividado, não, isso aí. Você é rei e sacerdote. Achei que você ia ficar feliz com isso. Como é? Você? You are queen. Queen, Fabiana? Queen? Rainha? Queen. Entendeu? Queen. Você é uma rainha. Você é rei. You are king.
Estou só enganando. Estou só enganando. Deus te fez rei e sacerdote. Nós reinaremos com Ele. Tudo está consumado. It's done. It's finished. Amém? Nós vamos participar daqui a pouco do corpo e do sangue de Jesus. Para relembrar aquele momento que Ele pediu água, Ele deram vinagre. Ele não bebeu. Aquele momento em que Ele consegue puxar com muita dificuldade os seus últimos fôlegos, o seu último fôlego de vida, Ele brada. Não foi dito, Ele está consumado. Não, Ele bradou. Tetelestai. Está consumado. Está feito. Ninguém pode desfazer. Está cumprido. Ninguém pode desfazer. Está anexado o teu reino. Ninguém pode vencer. Está paga a dívida. Ninguém pode cobrar. Ninguém pode cobrar os seus pecados, porque já foram pagos. Mas eu nem era nascido 2000 anos atrás. Não importa. Quando Ele pagou aquela dívida, olha só para mim. Ele pagou uma dívida que você nem tinha feito ainda. Você ia nascer endividada. Como Ele sabia que você ia nascer endividada no pecado, Ele já pagou antecipadamente. O sangue de Jesus pagou a dívida de quem nem havia nascido. E se Ele não voltar para buscar a sua igreja daqui a 1000 anos, quem nascer já tem valor pago lá da sua dívida do pecado. Portanto, minha irmã, não aceite nenhuma acusação. Não aceite, meu irmão, nenhuma acusação contra a sua vida, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. João disse, eu comecei dizendo sobre a frase de Bin Laden, que ele morreu na escuridão. E o apóstolo João, esse mesmo João escreve lá na sua carta, capítulo 1, versículo 8, se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Te agradeço porque o teu sangue precioso pagou a minha dívida. Pagou a dívida do meu irmão, da minha irmã que está aqui, Senhor. Pagou a dívida do teu filho e tua filha que está nos acompanhando pelas redes sociais. O teu sangue é precioso, Senhor. O teu sangue que permanece, ó Deus, aleluia, eficazmente agindo em nossas vidas. Meu Deus, já pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Pedimos perdão pelo pecado, ó Deus, que nós vamos cometer amanhã, Senhor. Já nos perdoando. Pai Celestial, que todas aquelas palavras que o teu Filho disse na cruz do Calvário, dentre elas, Senhor, que ela estava consumado, nós recebemos e cremos, ó Deus, que tudo que o Senhor estabeleceu ao nosso respeito está cumprido em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa minha irmã, abençoa meu irmão que está aqui, ó Deus. Que o teu sangue precioso, Senhor, venha cobrir a tua vida mais uma vez, e que nenhuma acusação do adversário contra a tua serva permaneça de pé. Que nenhuma acusação que o inimigo tem lançado sobre a sua mente, Senhor, permaneça agindo. Nós declaramos agora, Pai, liberdade para a tua filha, para o teu filho, em teu sangue, em teu nome, nós somos livres, estamos livres, nós somos livres. Senhor, vai perdoando nossos pecados, vai tirando, Senhor, as impurezas, a tristeza, vai tirando tudo aquilo que não te agrada no nosso coração, e que possamos permanecer fiel no teus caminhos, porque o teu sangue precioso nos purifica de todo o pecado. Te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Se puder aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor.